A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite para você que já se encontra aí, do outro lado da tela. Hoje nós iremos fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós recebemos grandes oportunidades de Deus, né? A gente caminhamos, já chegamos até aqui porque Deus nos sustentou. Então hoje nós iremos orar nessa grande noite e depois eu estarei agradecendo, né, a Deus pelas bênçãos recebidas, pelo caminho, né, onde eu percorri, né, onde que Deus me abençoou também, né. Então é mais uma noite de agradecimento a Deus, uma noite de de felicidade, né? Porque lá no mundo a gente não tem felicidade. A gente só consegue encontrar a felicidade quando nós nos encontramos com Deus. E hoje é dia de agradecer a Deus por essa grande oportunidade, o qual Ele tem nos dado, né? E você que está aí do outro lado, você também precisa agradecer a Deus pelas oportunidades, agradecer a Deus pelas portas a quais você está passando, agradecer a Deus pela saúde, por mais um dia que já se findou, já está se findando, porque quando você deitar em sua cama se findou. Aí, se nós tivermos oportunidade no dia de amanhã, ali estaremos novamente, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Vamos orar nessa grande noite. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos, papai, em sua presença para te louvar, te engrandecer, te exaltar. Senhor, venha me perdoar pelos meus erros, pelas minhas falhas, meu jeito de agir, meu jeito de se expressar, muitas vezes o jeito de falar, responder às pessoas, caminhar, Senhor. Venha abençoar, guardar cada um, Senhor, que entrar neste aplicativo. A cada um, Senhor, que passar por este lugar, Senhor, que venha cobrir com o seu sangue, papai, que venha ser abençoado, que venha ser transformado, papai, a cada um que passar por aqui, Senhor, que venha receber uma grande oportunidade para a sua vida. Senhor, abençoe a cada um, Senhor, nesta grande noite. Venha, Senhor, restaurar os ambientes, papai. Venha, Senhor, curar, venha transformar, papai. Venha limpar, Senhor, esses ambientes. Venha, Senhor Jesus, fazer conforme a sua misericórdia, papai, para com o seu povo. Venha abençoar e guardar, papai, esta família, Senhor. Oh, Jesus, visita essa irmã, este irmão, Senhor, nesta grande noite. Venha guardar de todo mal, Senhor, venha guardar da perseguição. Venha guardar da enfermidade, Senhor, guarda da doença, papai. Oh, Jesus, aí de encontro, papai, a cada um, papai. Venha fortalecer os corações, venha trazer força, papai. Ajuda, papai, o seu povo, Senhor. Acoberta com teu sangue, Senhor, a nossa nação, Senhor. Venha proteger com suas mãos santas e poderosas, Senhor. Ajuda, papai, a cada um, Senhor. Venha suprir a cada necessidade. Venha entrar com grande providência, papai, para esse lar, para essa família, Senhor. Ajuda, papai, nessa grande noite, Senhor. Ajuda, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Venha guiar os passos, papai, venha iluminar o caminho dessa pessoa, Senhor. Oh, Jesus, venha tirar toda a mágoa, venha tirar toda a tristeza, papai. Venha tirar todo o cansaço físico e espiritual. Senhor, venha transformar, papai, esta vida, Senhor. Venha arrancar aquilo que magoa este coração, papai. E venha trazer a grande paz, a grande alegria, papai, neste coração, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Santo és tu, aleluias.
Vai de encontro, Senhor, esta vida, papai, nesta grande noite, Senhor. Venha trazer o grande escape, o grande livramento, Senhor. Oh, Jesus, visita, papai, este homem, Senhor, esse idoso, papai. Vai de encontro, Senhor, este idoso nesta grande noite, Senhor. Venha tirar toda a dor do peito, Senhor. Oh, Jesus, vai de encontro, venha tirar essa dor na nuca, Senhor. Venha tirar todo o atrapalho espiritual. Venha desfazer essas obras de bruxaria, Senhor. Oh, Jesus, vai de encontro este idoso, Senhor, e dê a grande cura, papai. Venha fazer o grande milagre nesta grande hora, Senhor. Venha salvar esta vida, Senhor. Oh, Jesus, acampa os seus anjos ao redor deste lar, ao redor desta casa, papai. Visita este quarto, aonde este homem, Senhor, se encontra, papai. Vai de encontro, Senhor, e restaura a sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Vai de encontro, papai, a cada vida, Senhor, que a ti está te procurando, Senhor, a ti está buscando, papai, esse irmão, esta irmã que está de joelhos dobrados neste horário, Senhor. Venha trazer a grande bênção, venha trazer a grande vitória, venha trazer a grande resposta para este lar. Oh, Senhor, vai de encontro, Senhor, nessa grande noite, Senhor. Entrega a grande bênção e a grande vitória, papai, para este homem, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Visita, papai, este homem, Senhor, o qual está se preparando para viajar, Senhor. Oh, Jesus, venha tirar essa preocupação deste coração, Senhor. Oh, Jesus, vai, papai, com ele, volta com ele, em nome de Jesus Cristo, papai. Venha trazer a grande segurança para este homem. Oh, Senhor, venha abençoar os seus caminhos, Senhor. Venha iluminar o seu caminho, papai. Venha cuidar dele, papai. Venha livrar das perseguições. Venha livrar, papai, do homem mau, Senhor. Oh, Jesus, vai de encontro, Senhor, este homem nesta grande noite e entrega, papai, o grande livramento para a vida dele, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Venha abençoar as nossas crianças, papai. Venha abençoar, papai, a cada uma, Senhor, desde a mais velha até o mais novo, Senhor. Venha abençoar os adolescentes, os jovens, papai. Oh, Jesus, visita, papai, a cada um, Senhor. Entrega, papai, a grande bênção e a grande vitória, em nome de Jesus Cristo. Venha abençoar a cada um, papai, que me segue, Senhor. A cada um que me acompanha, papai, no dia a dia. Venha fortalecer a sua fé. Venha, Senhor, curar, papai, o que estiver enfermo. Venha, Senhor Jesus, curar, papai, esta doença, Senhor. Oh, Jesus, visita, papai, a cada vida nesta grande noite, Senhor. Venha, Senhor Jesus, trazer a paz, trazer a alegria e confirmar a grande bênção e a grande vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, você que estiver aí com a sua Bíblia Sagrada em mãos, eu falei que não ia falar, né? Mas antes de nós agradecermos, né, pela oportunidade qual o Senhor tem nos dado, vamos para a palavra santa do Senhor, aonde nós iremos falar sobre vivemos a nova vida em Cristo Jesus, mas só vivemos ela quando nós vivemos como Ele viveu sobre essa terra. Aí sim será a nova vida. Por isso que é um processo, né, de transformação, onde nós começamos a andar. É assim que nós recebemos o que? A nova vida em Cristo Jesus. Quando você reconcilia em Deus, quando você volta para o rebanho
E quando você aceita Cristo Jesus, você se torna o que? Uma nova criatura em Cristo Jesus. E ali você consegue obter uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo jeito de viver, um novo entendimento, um novo ensinamento, né? Então, é assim que nós iremos vivendo sobre essa terra. Mas nós precisamos passar pelo processo, ao mesmo processo que Jesus Cristo passou por essa terra. É a gente viver como Jesus Cristo viveu. Então, pega a sua Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28. Nós estaremos lendo a palavra santa do Senhor. Mateus capítulo 20, versículo 20 a seguir, está dizendo assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? E ela respondeu, disse: Que estes meus 2 filhos se assentem à sua direita e a outra à tua esquerda, e no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe, e eles: Podemos. E disse-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aquele que meu Pai a tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E então Jesus, chamando-os para junto de si, e disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, o que grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, né? Palavra maravilhosa. A gente já falou sobre essa palavra, mas o Espírito Santo de Deus me fez eu repetir novamente essa palavra. Sabe o que significa isso? É que quando a gente vai subindo de fase, subindo de cargo muitas vezes, ou ali quando nós passamos por mais uma porta, Deus sempre nos relembra que nós não podemos nos exaltar perante a presença do Senhor, querendo ser mais que as outras pessoas. Porque se a gente começar a se exaltar, será diminuído sobre essa terra. Então, conforme Ele nos eleva de lugar, Ele já vai diminuindo ali a nossa mente. Por quê? Para que a gente não venha se vangloriar na presença do Senhor, ali perdendo a sua conquista e perdendo também a sua salvação. Então, por isso que nós precisamos ler bastante as Escrituras Sagradas, né? Porque aquele que se exalta será como o serviçal da casa. E onde já se viu, né? Pedir um lugar à direita de Deus sem ser convidado, né? Então nós não podemos sermos assim. Então Deus nos educa através das Escrituras Sagradas. Ele nos exorta e faz com que nós venhamos nos posicionar em nosso lugar mesmo e não querer se vangloriar perante essa terra, para que a gente não venha perder, né, a nossa salvação em Cristo Jesus. Palavra maravilhosa, né, de ensinamento para as nossas vidas. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 14. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 14, está dizendo assim:
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao mesmo pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, crescemos que também como ele vivemos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, e em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei o vosso membro ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é palavra maravilhosa, né? A qual o Senhor nos ensina através das Escrituras Sagradas, que quando nós ali reconciliamos, quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Então já estamos o quê? Vivendo uma nova vida com Cristo Jesus, né? Ali estamos mortos já no mundo do pecado. Ali o diabo ele não pode tocar em sua vida. Por quê? Porque você já está vivendo nos caminhos do Senhor. Então ele não pode te tocar. Enquanto você estiver ali de joelhos dobrados, você estará vivo em Cristo Jesus. E ele não pode te matar. A morte não te alcança. Sabe por quê? Porque você está no caminho santo do Senhor. Os outros podem jurar você de morte, pode tentar te matar, pode começar uma alta perseguição, mas nada nem ninguém poderá te tocar. Sabe por quê? Porque você está vivendo no caminho santo do Senhor. Então hoje você vive para Deus e você morreu para o mundo. Lá você não pertence mais àquele mundo. Você não pertence mais no mundo do pecado. Então você passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus, né? Palavra maravilhosa, né? O qual o Senhor tem nos explicado perante as Escrituras Sagradas, né? Vamos ver mais, vamos estudar. Nossa, eu amo muito estudar. Eu gosto muito de ler as Escrituras Sagradas, porque é através dela que eu entendo as coisas, é através dela que eu recebo tantas bênçãos do Senhor, né? Romanos capítulo 12, versículo 1 a 21. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 21 está dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis
o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com a temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de um dos outros, que de modo, tendo os diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e a profecia seja ela segundo a medida da fé, e se é ministério, que seja em ministrar-se, se é ensinar, haja com dedicação e ensino, ou se é exortar, use esse dom em exortar, o que reparte para com o que faça, com liberalidade o que preside, com cuidado o que exercita a misericórdia, com alegria, né? Palavra também para o nosso coração, né? Aonde Deus fala sobre os dons espirituais, né? Aonde nós recebemos as grandes oportunidades através dos dons espirituais. Só que cada um tem um dom, né? Cada um tem um dom. Mas nós precisamos exercer esse dom com o próximo. Nós não podemos ficar só para nós, né? Nós podemos utilizar para o próximo os nossos dons espirituais. Às vezes, se você recebeu o dom da cura, você pode usar com autoridade em nome de Jesus Cristo para curar ao próximo. Você tem o dom da palavra, você pode incentivar com suas palavras aquele homem, aquela mulher que está no mundo perdido, né? Às vezes está ali pronto para tirar a sua própria vida. Você pode ir lá e dar uma palavra de consolo, de ajuda e ali erguer aquela vida, né? Em nome de Jesus Cristo. Você, se tiver ali um ministério, né? De ensinar, você pode ensinar ao próximo. Então, cada um pode exercer essa função com o próximo, porque você precisará do próximo para que você venha receber a grande oportunidade de Deus e ter a salvação e também alcançar a vida eterna. Nós não conseguimos caminhar sozinhos. Sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos o quê? Usar os nossos dons espirituais para o próximo, e assim nós iremos subindo, né? E assim a gente vai tendo ali a grande oportunidade de Deus, porque nós precisamos orar para o próximo, nós precisamos amar ao próximo, nós precisamos perdoar ao próximo, para que nós também venhamos ser perdoados pelas mãos de Deus, né? Para que nós venhamos ser salvos também sobre essa terra, né? Então aqui também está dizendo assim, que porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, né? Então essa palavra, a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada, para a nossa para a nossa jornada, né? Tanto na espiritual quanto a material. A palavra de Deus tem tudo. E não é necessário nós querermos saber mais do que convém estar escrito na Bíblia Sagrada, porque o mais poderá te atrasar ao meio do caminho. O mais poderá fazer você parar ao meio do caminho. Porque a gente não pode saber o que tem mais. A gente precisa saber o suficiente para viver o nosso dia a dia com Cristo Jesus. E para que nós venhamos viver o nosso dia a dia com Cristo Jesus, nós temos a Bíblia Sagrada, né?
A Bíblia Sagrada faz com que nós venhamos viver o nosso dia a dia com Cristo Jesus, né? E eu sempre falo uma coisa, a Bíblia Sagrada simboliza uma vida. É uma vida, por quê? Porque nós nascemos. Aí, quando nós estamos aprendendo, nós começamos a ler as Escrituras Sagradas, que fala assim, em Gênesis, né? Daí começa assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, né? Ali Deus se moveu no meio das águas, né? Então ali nós começamos a caminhada com Cristo Jesus. E sabe qual que é interessante? Que nós começamos a caminhada com Cristo Jesus e vamos lendo. Enquanto nós vamos lendo, nós vamos crescendo. E a gente vai lendo e crescendo, lendo e crescendo. Quando menos se espera, nós já estamos na fase de adulto. E nós continuamos lendo. Só que daí, como a gente já está na fase de adulto, nós já estamos quase terminando a Bíblia Sagrada. Aí quando nós estamos já idosos, aí já vem a parte final da Bíblia Sagrada, aonde aquela geração já está quase se findando, aonde Jesus Cristo já está quase levando as nossas vidas. Por quê? Porque já vivemos, já não precisa mais estar na terra, porque nós já estamos idosos, ali já não há força mais nos corpos, ali o seu corpo já não aguenta mais, já está fraco. Ali Jesus Cristo vem e te leva, mas te leva para um lugar melhor, que é o seu descanso espiritual, teu descanso da carne, né? Então, é algo maravilhoso, porque nós começamos lá no início da Bíblia. E quando nós chegamos ao final, nós já estamos idosos. E a qualquer momento nós podemos descer à sepultura. Então, simboliza uma vida. E é o suficiente que você precisa para que você venha viver sobre essa terra. Então, por isso que a palavra santa do Senhor fala que nós não precisamos saber mais sobre a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque se você souber mais, ou você pode parar no meio do caminho, ou você pode se confundir no trajeto da tua caminhada, ou você pode se desanimar. Então é melhor saber somente o suficiente para você permanecer vivo sobre essa terra. Vamos ler também em Gálatas, deixa eu ver, não, Efésios. Efésios 4, Efésios 4, versículo 17 a 32. Efésios 4, versículo 17 a 32. Está dizendo assim: e digo, isto é, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do teu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, e que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela
concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de novo, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com outros se tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que se dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura é a ira, e cólera é gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, palavra, de ensinamento para as nossas vidas, aonde simboliza o puxão de orelha do Pai, O Pai que educa o Filho sobre essa terra. Então, quando você ler ali, você começa a observar, aí você observa dentro de si mesmo. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou fazendo o que é correto? Será que eu estou fazendo o que é certo ou errado? Aí você lê de novo. Aí você pega aquela palavra que Deus te ensinou através das Escrituras Sagradas e você se afasta do caminho errado. E começa a caminhar do jeito que Deus quer que você venha caminhar. Aí você percebe que aquela plantação que você está plantando começou a se dar certo. Aquelas coisas que estavam trancadas ao meio do caminho, que interessante, você começou a caminhar no caminho de Deus, aquelas portas começam a ser abertas. A cada prova que você faz, você tira uma nota máxima. Vamos dizer assim, no colégio, No colégio a gente estuda, aí chega o dia da prova. Aí você senta, observa a prova. Aí você lembra daquelas coisas que você estudou. Você escreve as respostas naquela prova. Aí vai lá na mão do professor, o professor te dá nota 10. Nossa, naquele tempo de infância era nota 100, hoje em dia é nota 10. Então, ali você ganhou a nota 10. Aí fica tudo faceiro. E no caminho santo do Senhor é igual. Sabe por quê? Porque você caminha, você é ensinado por Deus. Ali Deus te faz prova e aprova. Aí, quando Ele te aprova, você percebe, sabe como? Porque você vai passando por portas de oportunidade. Aí já não é mais daquele jeito que você iniciou. Vai modificando. Às vezes pode ser até um pontinho que esteja no lugar errado. Deus coloca um ponto no lugar certo e te eleva mais um pouco. E vai passando, e você vai passando por aquelas portas, e vai caminhando, e vai sorrindo, e vai se maravilhando por quantas oportunidades, a qual lá no mundo do pecado você não tinha. Você nem conseguia chegar até perto dessa porta. Mas olha só, hoje você já passou por muitas portas. Sabe por quê? Porque você se dedicou mais a Deus. Você dedicou o seu caminho, você dedicou o seu tempo a Deus. Todo dia você escuta ali. Às vezes é uma pregaçãozinha ali de 5 minutos. Mas sabia que essa pregaçãozinha de 5 minutos faz um efeito
enorme no mundo espiritual. E é aí que você recebe a grande oportunidade de Deus. E é porque você largou os seus afazeres e veio para a mensagem de Deus. A mensagem de Deus faz com que aquele laço é desfeito. As correntes se quebram, o cadeado se abre, o portão de ferro, ele é quebrado. É algo maravilhoso que Deus faz em nossa vida, mas é através da oração, através da permanência, a persistência em Deus. E é através da leitura bíblica que nos transforma para uma nova vida com Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26. Está dizendo assim: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros, né? Palavra fortesca, né? Para o nosso coração, né? Para que nós venhamos a ser gratos pela obra que o Senhor nos faz na nossa vida, né? Que é a correção dos pecados, para o que? Para nós conseguirmos seguir a vida eterna, ter salvação e ter abundância de dias sobre essa terra, né? Então a palavra do Senhor, ela é forte, ela exorta para que nós venhamos a permanecer no caminho de Deus e ter vida, né? Isso que é o mais importante, a vida da gente é o que mais importa, porque quando nós temos ali vida, mas estamos machucados, estamos ali com ira, estamos fazendo algo errado, aí você perde a sua vida, você está exposto ao mundo matador a qualquer momento, alguém pode chegar e tirar a sua vida e você pode ali perder a sua salvação em Cristo Jesus. Então, vou até repetir umas partes, né, que Deus não gosta e a parte que não há lei, que nós podemos ter paz, que ninguém pode nos proibir de ter paz, ninguém pode nos proibir de ter amor, ninguém pode nos proibir de amar uns aos outros, ninguém pode proibir, e não há lei que possa impedir a nossa adoração a Deus. Não há lei. Ninguém pode ultrapassar esta lei. Nós temos liberdade de adorar a Deus. Nós temos liberdade de ter paz, de ter amor. Isso não há lei que possa parar nós, né, sobre essa terra. Isso que é maravilhoso, porque a gente ganha ali a liberdade de Deus, né?
Aqui está dizendo, então, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade por firas, imolações, iras, pelejas e dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que as pessoas que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus, né? Mas tem um porém. Se ele está dizendo que essas pessoas estão fazendo, não irá herdar o reino de Deus, então se você parar de fazer, você pode herdar, né? Se você parar de beber, você pode ter a salvação em Cristo Jesus, porque são coisas que Deus não quer que você venha fazer. Mas se ele encontrar você fazendo sobre essa terra, você não irá ir para a salvação, você não terá a vida eterna. Eis aí uma grande oportunidade para você que está aí do outro lado. Porque a palavra santa do Senhor fala que as pessoas que blasfemam contra Deus, não há perdão. As pessoas que tiram a vida do próximo, exemplo, tirar a vida, e tirar a vida que eu falo é matar as pessoas não ter vida mais, e lá descer a sepultura. Também não tem como pedir perdão a Deus, porque não tem perdão. Quando se trata da morte de uma pessoa, não tem perdão para você, né? Então é como a blasfêmia, né? Então ali você entristece o Espírito Santo de Deus, ali você não tem perdão. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificados à carne, com as suas paixões e concupiscências, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então a palavra santa do Senhor nos diz que nós precisamos permanecer no nosso lugar. Não podemos se vangloriar pelas coisas as quais o Senhor tem feito em nossas vidas. Não podemos irritar ao próximo. Por quê? Porque ele também está na caminhada. Ele também está na jornada de Cristo. Ele também está passando pelo processo de aprender. Ele também está passando por aquele processo aonde você já passou. E é preciso que você ajudar ao próximo. Você ajudar aquele que está ao meio do caminho. Você precisa ajudar ao próximo para que você também venha ser ajudado. E não socar os pés. E não querer passar na frente e deixar aquele lá atrás. E não falar para ele que haverá problemas ao meio do caminho para ele se prontificar em oração, em jejum. Precisamos sim ajudar ao próximo. Ainda que no meio da sua batalha você não foi ajudado muitas vezes. Mas você precisa lembrar que tem um próximo lá chegando. Tem um que está sofrendo também. Lá no meio do caminho onde você passou. Mas você chegou até aqui, sabe por quê? Porque Deus te abençoou. Deus te trouxe mais perto. E agora que você está mais perto, você precisa ajudar aquele que está no meio da estrada, no meio do caminho. Você precisa ajudar, avisar que há caminhos que ele deverá orar mais, precisará orar, jejuar.
se prontificar mais na presença de Deus. É isso que você precisa fazer, ajudar ao próximo. Ali Deus irá observar que você está ajudando. E você irá ser exaltado também sobre essa terra. Mas você ajudar não é você ficar falando para os outros que você ajudou. Não. Você precisa ajudar e não precisa falar para os outros. Deus sabe que você ajudou. Você precisa se manter em silêncio, porque aí a vitória vem melhor, maior. E Deus aqui está te ensinando nessa grande noite. Tá sentindo aí? Você está sentindo a mão de Deus sobre a sua vida? Você está sentindo algo quente aí dentro do teu coração? É o Espírito Santo de Deus te tocando nessa noite. Ele toca. Ele quer te dar paz neste coração abatido. Quantas lutas, né? Quantas provas. Quantos não. Mas Ele está aí do teu lado. Sinta Ele aí. Sinta Ele é bem quentinho. Ele está aí do teu lado. Ele está te observando. Ele vai te curar nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Ele tem uma coisa especial para te entregar nesta grande noite. O teu quarto está bem claro. E eu vejo como o Espírito Santo de Deus está bem do lado da cama de uma pessoa. E você sentiu um quente. É a presença do Espírito Santo de Deus aí envolvendo o seu quarto. Sabe essa tristeza que você sente no seu coração? Você não vai sentir mais a partir de hoje. Só sinta Ele aí. Não precisa falar nada, só fique em silêncio. Você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida a partir de hoje. Você terá uma vida totalmente diferente. Antes você tinha ali uma ansiedade grande no seu coração. Só que o inimigo implantou dúvida no seu coração. Mas hoje acaba essa dúvida. Vai sentindo aí enquanto nós estaremos aqui lendo as Escrituras Sagradas. 1 João capítulo 4, versículo 7 a 21. 1 João capítulo 4, versículo 7 a 21. E está dizendo assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, que Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem.
Deus é maior, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Ante o perfeito amor, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos em este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Né? Então, palavra maravilhosa, né? Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Né? Então, a gente vê, né, conforme é a união, né? Nós precisamos amar uns aos outros, cuidar um dos outros, né? Porque conforme nós iremos cuidando um dos outros, Deus ali nos cuida de todos nós, né? Então, palavra que nos ensina, palavra de fé, palavra de conforto, palavra de paz para a nossa alma, né? Palavra que edifica as nossas vidas a cada dia que passa e nos traz o que? Uma nova forma de viver, que é o viver em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer o nome santo do Senhor, né, por mais uma oportunidade, né, igual eu falei no começo, né, é agradecimento a Deus pela vida, né, porque nós estávamos lá fora, mas hoje estamos dentro do caminho santo do Senhor. São novidades e mais novidade, são vida nova, novas oportunidades, né? São coisas totalmente diferentes, coisas que a gente só sonhava, sabe aquele sonho que você sonhava toda noite, né? Que você sonhava e daí você assistia ali na TV, parece que acontecia só com os outros e que nada acontecia contigo, mas ali depois que você dobrou o seu joelho, reconciliou, aceitou a Cristo Jesus, aquele algo, ó, que maravilhoso, começou a se acontecer, né? É tão diferente, é tão... Ai, não sei, a gente não consegue nem explicar porque é uma felicidade imensa, é algo assim que... Ai, eu não sei explicar, mas é uma paz, uma alegria, Ai, é algo assim... Ai, eu sei uma coisa, eu amo Deus. Isso eu amo. Eu amo Deus pela vida, eu amo Deus pelos meus filhos que eu tive, né? Igual eu já contei esse testemunho, mas vou contar de novo, que eu era estéril, né? Eu não podia gerar filhos. E eu fiz uma campanha de 2 anos e meio, né? Por que 2 anos e meio? Podia ter me curado ali num dia só e já me dado os filhos, mas não, tem tudo um tempo de Deus, uma preparação de Deus, né? Porque ele tinha que preparar o meu organismo para receber as crianças, né? Porque eu tinha ali eu tenho o útero baixo, né? Então é difícil segurar filho, né? Então é muita coisa, né? Além de ser estéril, né? Tinha câncer no útero, né? E ainda com o útero lá embaixo, né? Então ali não se gerava filho e ainda se gerasse também não ficava no útero, né? Ali tinha aborto instantâneo, né? Então é bem complicado e graças a Deus, Deus me deu os meus 3 lindos filhos, né? Hoje eu estava meditando, né? Olhando ali pelas fotos dos meus filhos, né? Tudo pequenininho, né? Estavam ali brincando, né? E a gente começa a relembrar. Aí dali um pouco, quando menos espera, a gente caminhou
olhamos ali para os nossos filhos de novo, aí a gente vê todos grandes, lindos, maravilhosos, cheios de saúde, né? E a gente observamos o quanto de tempo nós caminhamos no caminho santo do Senhor e só chegamos até aqui hoje, por quê? Porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui vivos, cheios de fé, paz e alegria, né? Por isso eu estou agradecida a Deus pela vida o qual Ele me deu, né? Então, é isso aí, Deus abençoe, né? Se você quiser reconciliar, aproveitar a oportunidade, já estarei apresentando a sua vida em nome de Jesus Cristo. Se você quiser aceitar também, né? Fica à vontade, né? A gente não pode te obrigar, porque a gente não é por obrigação, né? Mas é pela sua vontade, né? De ter ali uma nova vida, uma nova oportunidade. Se você quiser aproveitar, eis aí a grande oportunidade, o qual o Espírito Santo de Deus está te dando nessa grande noite, né? Amanhã a gente não sabe o que poderá acontecer, né? Mas nós ainda temos tempo de viver no dia de hoje e aproveitar, né, a oportunidade, as portas que o Senhor tem abrido e lembrar que não podemos nos vangloriar e sim ajudar aquele que também ficou para trás, às vezes ficou para trás porque errou o caminho, ali não prestou atenção, né? Mas nós podemos sim ajudar ao próximo e é isso que nós iremos fazer a cada dia que passa, porque quando nós chegarmos lá na última porta, todos estarão lá para também entrar e ali unidos seremos abençoados pelas mãos de Deus e teremos ali a vida eterna juntamente com a família, porque a nossa família é eu e você, né? Somos todos irmãos em Cristo Jesus, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, papai, em sua presença para te louvar, te engrandecer, te exaltar. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esse grande ensinamento, o qual o Senhor tem nos ensinado. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Senhor, vai de encontro a cada vida, papai, que me acompanhou, papai, nessa grande noite. Venha proteger, venha restaurar, Senhor. Venha, Senhor Jesus, tirar todo o atrapalho espiritual. Venha guardar a mente dessas pessoas, Senhor. Ajuda, papai. Venha trazer o grande escape, o grande livramento para esta vida. Em nome de Jesus Cristo, venha entregar a cura, a resposta, papai. Venha confirmar a grande bênção, papai, para cada lar. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que se houver alguém para reconciliar, que o Senhor venha perdoar seus erros, perdoar seus pecados, que o Senhor venha reescrever seu nome no livro da vida, guiando seus passos, iluminando seu caminho, em nome de Jesus. Senhor, que se houver alguém para aceitar a Ti como seu único e suficiente Salvador para a sua vida, que o Senhor venha perdoar seus pecados, iluminar seu caminho, que o Senhor venha escrever o seu nome no livro da vida e que a partir de hoje venha ter uma nova vida em Cristo Jesus, que venha caminhar em seu caminho protegido pelas suas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aquele que estiver indo para o seu trabalho, que o Senhor venha proteger e guardar na ida e na vinda, em nome de Jesus. E aqueles que estiver voltando do serviço para casa, que o Senhor venha abençoar, guardar e dar uma grande noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Se foi mais um dia, mas amanhã, se Deus permitir e Deus quiser, estaremos novamente agradecendo, né? Pelas oportunidades, o qual o Senhor tem nos dado nessa grande caminhada, né? De viver de dia em dia, numa nova vida com Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, você que aceitou a Cristo Jesus, bem-vindo à vida, e você que reconciliou, bem-vindo à nossa família. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite e um bom descanso.